personalidade própria. Então você é um ser independente, você é um ser diferente de todo mundo. Por isso que temos uma personalidade. Cada um de nós temos uma personalidade. Fomos criados de um jeito, né? Fomos criados numa família, fomos criados em uma região, em algum país, em alguma região do estado, do país. Temos uma personalidade totalmente diferente do outro, né? Em natureza, em mansidão. São personalidades, são conjuntos que vai formando o ser humano. Mas personalidade é o que você é o que você gosta, é o que você expressa do que você gosta. Você gosta de um tipo de música, né? De instrumento, você gosta de um tipo de roupa, você gosta de um tipo de comida, você gosta de um tipo de cortar o cabelo, você gosta de uma tal coisa, você tem os seus gostos, isso forma-se a sua personalidade. Gosta tudo arrumadinho, gosta tudo no lugarzinho, cada um temos a nossa personalidade, né? E carisma é aquilo que todo mundo você consegue, todo mundo olha em você e gosta. Você tem um carisma, então chama a atenção, o seu jeito de ser chama a atenção. Então você tem a amizade de todo mundo gosta de estar perto de você, todo mundo gosta de ouvir você falar, todo mundo gosta de ouvir você cantar, todo mundo gosta de ouvir você tocar. Você tem um carisma, você tem um talento, e esse talento, se você é carismático, você consegue atrair a atenção das pessoas, a amizade das pessoas, o carinho das pessoas, e você torna-se gentil, e isso chama-se carisma. É uma pessoa carismática, uma pessoa que fácil de comunicação, uma pessoa fácil de lidar, todo mundo gosta, uma pessoa ideal, uma pessoa gentil. Então, isso é carisma. Só que isso é diferente também de caráter. Caráter são atributos que estão dentro de nós, que nos mostra quem somos. Então, caráter são atributos que estão dentro de nós, que nos mostra quem somos. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é, quando não tem ninguém perto. Isso é caráter. Caráter é você, quando não tem ninguém perto. Isso é você. Carisma é quando tem um monte de gente ao redor, você no meio de todo mundo, isso é carismático. É você ter a sua personalidade, também são os seus gostos, que você se aflui a alguém, se difere de alguém. Mas caráter não. Caráter é algo que você é, quando não tem ninguém te olhando. Esse é você. Caráter é você, longe de todo mundo. Isso é caráter. Caráter é você. Então Deus, quando nos criou, colocou em nós o seu caráter, o caráter de Deus. Nós perdemos o caráter com o pecado. O pecado entrou no mundo e fomos perdendo o caráter. Aí começamos a mentir. Aí a Bíblia diz que começamos a ter ciúme, como Caim teve ciúme de Abel. Depois começamos a mentir. Depois Caim agrediu Abel e matou. Depois Deus perguntou onde estava Abel, ele falou assim, eu não sei, começou a mentir. E aí o caráter do homem foi se moldando. Caráter se forma com a vida. Com a vida. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Caráter se forma com a vida, não é algo que se transforma assim. Por isso que caráter só Deus muda. Ninguém forma caráter, só Deus. Então, quando uma pessoa ela é criada numa família, durante toda a sua vida, os seus 15 anos, 20 anos, vai se formando naquela criança um caráter. Aquilo que ela vai vendo com os pais, vai se formando naquela criança o caráter daquela criança. O caráter daquela criança vai sendo formada por aquilo que ela está convivendo. Com aquilo que ela está convivendo, o caráter vai sendo formado nela. E depois que cresce, o caráter está formado. E depois que o caráter está formado, ninguém muda. Por isso que a prisão não muda ladrão. Por isso que a prisão não muda traficante. Por isso que a prisão não muda estrupador. Porque o caráter dele já foi formado. Já está nele. Só Jesus muda. É um caráter. Caráter é aquilo que a pessoa até faz de conta que está bem na presença dos outros, mas quando está longe, aquilo volta nele novamente, porque aquilo está formado nele. Então, quando a Bíblia fala que Deus colocou em nós o seu caráter, Deus estava dizendo que o homem era perfeito, o homem era reto. O homem não tinha esses deslizes, esses defeitos na personalidade, no seu caráter. O caráter vai formando-se com o dia a dia. Vai se formando. Há um velho ditado no mundo aí fora que diz assim: diga com quem tu andas e eu digo quem tu és.
É porque são caráter. Caráter, o homem se forma assim. Aquilo que você vê, diz aquilo que você pensa. Certo? Aquilo que você vê, diz aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa, diz aquilo que você faz. E aquilo que você faz, diz aquilo que você é. Então, aquilo que você vê, é o que você pensa. E aquilo que você pensa, é aquilo que você faz. E aquilo que você faz, é aquilo que você é. Então, quem vê, como se conhece uma pessoa? Por aquilo que ele vê. Por aquilo que ele vê. O caráter é formado por aquilo que vê. O caráter é identificado por aquilo que o homem vê. Então eu trouxe uma palavra aos irmãos, para a formação do que é isso, do que é caráter. É o que nós venhamos na atualidade, nos dias em que nós estamos vivendo, talvez seja uma palavra atualizada, mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, é essa palavra de caráter dentro da igreja. Por quê? Estamos cheios de homens carismáticos, mas com o caráter defeituoso. Estamos cheios de cantores carismáticos, que leva a multidão a delira, mas o caráter dele, depois que ele sai do altar, ele tem 2 mulheres, ele deve e não paga, briga por causa do dinheiro, deixa a conta no hotel, homem de 2 palavras, diz que vai, mas não vai, diz que vem, mas não vem, não tem caráter. E essa atualidade que nós estamos vivendo, é o que nós estamos dizendo, é o que Paulo escreveu a Timóteo. Quando Paulo falou a Timóteo, dizendo, Timóteo, seja homem, Paulo está dizendo assim, tenha caráter. Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, nós somos os exemplos, os padrões dos fiéis. Ele está dizendo assim, para ser ministro do Evangelho, para serem obreiros da casa do Senhor, tem que ter um caráter ilibado. Ele leva prejuízo, mas o caráter dele não é afetado. Ele perde no negócio, mas não mente. Ele tem um caráter formado. Paulo diz assim, quando você chamar um obreiro para o ministério, chame um homem que tenha caráter. Seja um homem que ele é o que é, longe de todo mundo. É isso que Paulo estava dizendo. Foi isso o texto que eu li, foi que Jesus perguntou aos seus discípulos, dizendo, o que dizem ser aí dizem de mim? Jesus está dizendo, o que estão falando do meu caráter, da minha personalidade? O que eles dizem de mim? Aí foi quando disseram, dizem que tu és um profeta. O que chama a atenção da atualidade, irmão, o que falta na igreja, o maior problema nosso, por isso que nós estamos orando por um avivamento. Avivamento é a restituição do caráter. Avivamento não é pula-pula, porque tem muita gente pulando e soltando cheque sem fundo para todo lado. Tem muita gente batendo palma e sentindo um poder tremendo, irmão, e enganando os outros. Tem muita gente pregando mensagens tremendas, de fazer o lugar tremer, irmão, e com 2 mulheres, e traindo a mulher dele. Porque Deus, uma coisa é poder, outra coisa, irmão, é ser fiel. É ser fiel. E quando Deus olha para nós, cai por terra a doutrina da prosperidade. Qual é a doutrina da prosperidade? A doutrina da prosperidade, irmão, não tem nada a ver do que eu estou dizendo de irmão de dízimo e oferta. Estou dizendo da doutrina da prosperidade, que quer dizer assim, você precisa ter. Porque se você não tem, você está em pecado. Você precisa ser um homem que tenha bens, que tenha carro bom, que tenha casa boa, que viva bem, que tenha cheque especial do Banco do Brasil, se você não tiver, você está em pecado. Alguma coisa está errada, porque nós somos o dono do mundo, nós somos filho do dono, nós somos herdeiros, nós precisamos conquistar, a terra é nossa, o melhor da terra é nosso. Não. Essa é a doutrina da prosperidade, você precisa ter. Mas a doutrina que Jesus ensinou é que você precisa ser. Antes de ter, você precisa ser. Foi isso que Jesus vem ensinando. A doutrina que Jesus ensinou, os ensinamentos de Jesus, Jesus estava trabalhando no caráter do homem. E ele diz assim, a palavra do crente tem que ser sim, sim. Ele estava falando o quê? Caráter. Quando Jesus confrontou os fariseus, o que ele confrontou? Hipócritas, fingidos e mentirosos. Jesus estava confrontando o quê? O caráter. Vocês colocam
um peso da costa dos fiéis, mas não move vocês nem com o dedo. Está dizendo assim, os outros é para fazer, mas vocês não fazem nada. Jesus estava moldando o quê? O caráter deles. Jesus estava falando com eles, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, a hora que ninguém vê, a hora que vocês tiram essas roupas de sacerdote, e Jesus estava confrontando o quê? O caráter deles. O caráter é a personalidade. Jesus veio corrigir o caráter caído do homem. Jesus veio corrigir o caráter caído do homem. Foi isso que Jesus veio. E foi aí que Judas errou, pecou. Foi ali que Judas começou, o caráter de Judas demonstrava o que ele era. Mesmo andando com Jesus, Judas estava roubando da bolsa. O caráter de Judas era aquilo lá. E Judas era o único apóstolo da tribo de Judá. O único de Judá. Era o que tinha um caráter defeituoso. Sabe o que quer dizer isso? Se o nosso caráter não for reto, o que nós faz lá no mundo, nós faz aqui na igreja. Quando nós enganamos o dono do supermercado com o troco, nós enganamos Jesus com os dízimos. Isso é caráter. Isso não muda, irmão. Isso não muda. Quando nós falamos mal do nosso patrão, que é ímpio, nós falamos mal do pastor. Não muda nada, é caráter. Isso é caráter, isso não muda. Há um ditado que diz assim: quem fala mal dos outros para mim, fala de mim para os outros. É verdade, é caráter. Isso é caráter, personalidade. Foi o que Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os filhos do homem? Dizem os homens ser o filho do homem. Jesus estava falando assim: o que eles falam de mim? O que eles falam do meu caráter, da minha personalidade? O que eles dizem de mim? Aí Pedro dizia: tu és o Cristo. Quando Jesus perguntou: e vocês, o que dizem? Ele dizia assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era isso que eles viam em Jesus. Era isso que eles estavam enxergando em Jesus. Porque eles acompanhavam Jesus na frente da multidão e acompanhavam Jesus quando Jesus retirava para o deserto. Para Pedro fazer uma revelação dessa, a personalidade, o caráter de Jesus era ilibado. Então eu trago aqui uma palavra aos irmãos sobre o que a Bíblia está nos ensinando. Caráter é aquilo, irmão, é aquilo que se falam de nós. É aquilo que se falam de nós. Quando nós saímos da igreja, quando nós tiramos o paletó, quando o pastor arranca o paletó, o pastor arranca a gravata, quando o pastor está no trânsito, quando você está numa cidade que ninguém te conhece, isso é caráter. Quando as ruas, quando as casas apagam as luzes, e só está você na frente da televisão, isso é caráter. Caráter. Caráter é aquilo que você engana todo mundo, e todo mundo te aplaude, todo mundo chega aos teus pés, todo mundo te elogia. A única coisa que você não consegue enganar é o espelho. Quando você olha para o espelho e você se enxerga no espelho, o espelho não deixa você se enganar. Porque quando você olha você no espelho, o espelho diz para você: você não é você, é esse você que está no espelho. Isso é caráter. Então nós conhecemos, Jesus nos conhece como? Pelo carro que nós paramos na porta? Não. Pelo paletó que nós usamos? Não. Pela cor do seu cabelo? Não. Pelo seu vestido, pela sua calça? Pela sua gravata? Não. Como é que Jesus nos conhece? Como é? Você quer ver como é que Deus nos conhece? E tendo Satanás rodeado a terra, se entrou na fila dos anjos que se apresentava diante de Deus, e Deus perguntou: viste o meu servo Jó? Homem fiel, justo, íntegro e que teme a Deus. O que Deus fez? Deu
4 razões ou 4 qualidades do caráter de Jó. Ele poderia dizer assim: viste o meu servo Jó? Tem gado, tem ovelha, tem uma família abençoada, tem uma quantidade de camelo, tem uma fazenda grande, o homem mais rico do Oriente. Você viu ele? Deus não olhou para nada do que Jó tinha, porque antes de você ter, você tem que ser. Deus não olha para o que você tem, Deus olha quem você é. E para Deus olhar quem você é, Deus não olha para você o que você está vestido, e nem o que você come, e nem onde você anda, e nem o que você faz. Deus olha para dentro de você quem você é. Foi isso que Deus disse a Israel quando saiu do Egito. Ele disse: eu vos levei ao deserto, para que vós vos conhecessem a vós mesmo. Porque Deus já o conhecia. Deus me conhece, Deus também te conhece. Então, caráter é uma formação da nossa vida, que nós nascemos e vamos sendo formados. O caráter do meu filho está sendo moldado dentro da minha casa. O caráter dos meus filhos estão sendo moldados dentro da minha casa. Vai sendo moldado. A hora que ele estiver com 18 anos, muito difícil eu mudar alguma coisa da maneira deles enxergar. Aí é só Deus. Daquilo que se enxerga. Então eu trago a você uma palavra do que Deus está dizendo, Jesus perguntando. Caráter é aquilo que se fala de nós. Foi o que Jesus falou. O que estão falando de mim? Caráter é aquilo que os ímpios falam de nós. Olha para esse irmão e diga: o que os ímpios falam de você, irmão? Porque os ímpios julgam o seu caráter. Os ímpios não falam do tamanho da sua roupa. Os ímpios não falam do seu paletó e nem da sua gravata. Os ímpios falam do seu caráter, que vendeu para você e você não pagou. Os ímpios falam assim: está indo para a igreja, mas não paga ninguém. Isso é caráter. O que os ímpios falam? O que os ímpios dizem de nós? É o que Jesus perguntou e disse: o que estão falando de mim? O que eles falam de mim aí? O que esse povo está falando de mim? Aí foi que os discípulos assim: dizem que tu és Jeremias, tu és Elias, que tu és um dos profetas. Então o anúncio era bom. Eles estavam comparando com Jesus com Elias, que tinha ressuscitado, com Jeremias, com um dos profetas, com Moisés. Aí Jesus falou assim: e vocês que andam comigo, o que dizem que eu sou? Aí foi quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava perguntando: o que dizem? Isso é caráter. Então o que nós oramos, e Deus vem trabalhando na nossa vida, é para modelar esse nosso caráter. Porque quem não tem caráter alibado é igual aquele que come e limpa a boca e diz que não comeu. Ele come, depois limpa a boca e diz assim: não comi. É o caráter dele. Isso não se muda. Só Deus muda. Só Deus transforma. Por isso que nós nascemos de novo. Somos transformados. Ao ponto que quando Paulo foi separar um obreiro, quem é que a igreja apresentou? Timóteo. A igreja deu testemunho de Timóteo, filho de mãe judia, mas de pai grego, crente, conhecido nas letras desde a sua infância, fiel. Quem é que testemunhou a vida de Timóteo? A igreja. Foi a igreja que apresentou Timóteo. Foi a igreja que conduziu Timóteo a Paulo. Então, caráter é isso, irmão. Caráter são personalidades que Deus nos dá e nós vamos modelando. É aquilo que nós somos lá em casa. É aquilo que nós somos lá em casa. É aquilo que nós falamos na frente. E depois, quando vira as costas,
aí o nosso caráter se manifesta. É aquilo que nós somos. Então Deus está trabalhando em nós. Em nós. Quando o caráter somos formados, irmão, dentro da nossa família. Porque às vezes podemos ser crentes na igreja, mas o que diz a sua família do evangelho que você vive? A Bíblia diz que a mulher crente deve ganhar o marido sem palavra. Isso quer dizer, só pelo testemunho. O marido que tem a mulher descrente deve ganhar a mulher sem palavra. Não é por convencer ela, não. Todo dia pregar o evangelho para ela, todo dia pregar o evangelho para ela. Isso vira, irmão, uma dificuldade de até suportar. É igual o camarada que trabalha na empresa e quer convencer o vizinho que trabalha junto com o evangelho. Todo dia ele prega, todo dia ele prega, todo dia ele prega. Ganha ele com a sua vida. Ganha ele com o seu testemunho de vida. Ganha ele, irmão, sem palavra. Porque às vezes prega o evangelho de manhã e fala mal da igreja de tarde. O que nós precisamos é ganhar família. E se nós perdemos os nossos da fé, somos pior do que os infiéis. O que a sua mulher diz desse evangelho que você vive? O que seus filhos dizem desse evangelho que você vive? O que teu marido diz desse evangelho que você vive? O que dizem eles a seu respeito? Foi a pergunta que Jesus fez. O que dizem eles a seu respeito? O que eles dizem de mim? Isso é caráter, irmão. Isso é caráter. Porque não adianta nós pularmos no púlpito, irmão, dançarmos no poder e chegarmos em casa e querer derrubar tudo. Sermos violentos. Isso é caráter. Prega o evangelho, depois lá em casa fala mal, critica. Depois vem para o púlpito e fala de amor. A mulher olha e fala assim, ele não tem caráter. 2 palavras. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Esse é o evangelho que pregamos dentro da família. Eu poderia começar a separar uns versículos para ler. Isso é caráter. Aí fica perguntando, irmão, né? Para nós, família, caráter com o seu líder. Foi o que Davi fez com Saul. Saul estava endemoniado e querendo matar Davi. E quando teve a oportunidade, quando Abisai queria fincar Saul no chão, ele diz assim, não toque no rei. Ele é ungido do Senhor. Longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Perseguido por Saul, querendo uma multidão de soldados correndo atrás de Davi. Davi correndo como, vou usar uma expressão aqui, como um rato correndo do gato no meio daquele deserto. E quando o seu irmão, o seu amigo, Abisai, Davi teve Saul deitado, dormindo, e pegou a lança que estava do lado, fincou no chão, pegou a bilha d'água, pegou ali a capa e subiu. Abisai diz assim, deixa eu só dar um golpe nele, só um, eu dou um que ele não vai nem gritar. Davi diz assim, não toque no ungido do Senhor. Um dia ele sairá à guerra, e o Senhor cuidará dele. Lá na escuridão da noite, sozinho, somente com um soldado de confiança, Davi não falou mal de Saul. E quando gritou, ele gritou assim, meu pai, por que me persegue, meu pai? Ele estava mentindo? Estava não. Aquela declaração de chamando Saul de pai, era verdadeira. Davi tinha uma personalidade. Então isso é caráter, irmão. É isso que Deus está vendo em nós. Foi isso que Deus, quando chamou, quando deparou com Satanás na fila, perguntou, viste o meu servo Jó? Como prega bonito.
Que sabedoria que tem, você viu? Todo mundo senta na entrada da cidade para ouvir os seus conselhos. Foi isso que Deus falou para Satanás? Viste meu servo Jó? Íntegro, fiel, justo e temente. Não há na terra ninguém como ele. Deus olhou no caráter de Jó. O que Jó falava sentado, segurava de pé. O que Jó falava na segunda, falava na terça. Não tinha mudança. O que Jó era na frente da família, Jó era lá na frente dos amigos na cidade. Personalidade é uma coisa, mas caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Isso é caráter. O que nós estamos orando é: aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento, irmão, é pouco pulo e muito choro. Avivamento é diferente, não é pecado, não. Avivamento traz pulo, traz choro, traz lágrima, traz batido com o Espírito Santo, traz dançar, traz por trás, mas traz muita lágrima, traz muita gente reconhecendo as suas fraquezas. Isso é avivamento. Avivamento o avivamento, o Espírito de Deus atinge o caráter do homem e muda ele. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, o que falava mal não fala mais. O Espírito de Deus mudou ele. Na atualidade que estamos vivendo, é o que nós estamos mais vendo na notícia da televisão. São obreiros sem caráter, sem personalidade, sem definição do que é o Evangelho de Jesus. Não se interessa em saber o que dizem os outros das suas próprias vidas. Interessam em ter, mas se você não ser, o seu ter não vale nada. Porque Deus não olha o que nós temos, olha o que nós somos. Isso é personalidade. Perdemos, mas o nosso caráter não é manchado. Não temos duas palavras, temos uma só. Não maniqueamos o negócio. Então Deus está ensinando, irmão, quanto a isso. Quando somos confrontados, quando Paulo e aqueles filhos de Cefa foi expulsar aquele demônio lá em Atos capítulo 19, se não me falha a memória, o que é que o demônio falou com respeito às filhas de Cefa? O que ele falou? O que ele tinha? Onde eles moravam? O que eles faziam? Nada. Falou o que eles eram. Disse para eles assim: eu sei quem é Paulo, eu conheço Paulo. Ele está dizendo assim: eu sei o caráter de Paulo, eu sei a vida de Paulo, eu conheço Paulo. E vós, quem sois? Deus olha quem somos, os demônios também. Deus olha quem somos, mas os demônios também. Não é o que pregamos, não é o que vestimos, não é o que comemos, não é o que usamos, é quem somos. Quem somos quando a luz da igreja apaga, quando cada um de nós vai para nossas casas, quando cada um de nós amanhã, cada um vai cuidar dos seus afazeres. É lá que somos quem somos. É lá que diz quem somos. A Bíblia nos traz sobre esse ensino. Quando precisaram de um homem para trabalhar, para tocar diante do rei, o que falaram? O rei perguntou: conhece alguém? E aí os homens deram o testemunho de Davi e disseram assim: tem um homem, filho de Jessé, da cidade de Belém, jovem sinsudo em palavras, fiel, de Belém do Judá, corajoso, honesto, toca a harpa e toca bem, e o Espírito do Senhor é com ele. Quem que falou isso de Davi? Os homens de Saul. O duro que às vezes perguntamos e vemos na oração e procuramos emprego e ficamos desempregados, mas se cair alguém, ninguém, nem os próprios crentes quer garantir o outro irmão. Não para em serviço, não tem palavra,
Coloca a firma, aí ainda fala, qualquer coisa taca no pau. Não gosta de trabalhar. Mente. Leva atestado. A dor de barriga dá só de manhã e leva um atestado para 3 dias. E depois fica desempregado e fala assim, por que será que Deus não me ouve? Porque quem dá testemunho de você são aqueles com quem você trabalhou. Caráter. Você perde. Às vezes parece que você perde. Mas você ganha. Eu perdi 8 anos. 8 anos numa padaria. 8 anos. Quando nasceu o Gesiel, eu perdi 8 anos. 8 anos. Eu não tinha dinheiro para comprar fralda. 8 anos. A empresa fechou, eu perdi 8 anos. 8 anos. Todo mundo colocou na justiça. Eu não. Passou. Eu fui viver a vida. E um dia eu estava na minha casa. Eu tinha arrumado um outro serviço. E um homem bateu. Já fazia 3 anos que eu estava trabalhando em outro lugar. Aí parou uma perua na frente da minha casa. Era às 9 horas da manhã. Aí me chamou. Eu tinha acabado de sair. Fazia alguns dias que eu estava parado. Uma semana. Aí ele diz assim, eu gostaria que... Me perguntou meu nome, falei que era. Ele diz assim, o seu ex-patrão me indicou o único funcionário que ele podia dar referência seria você. Eu gostaria que você trabalhasse na minha empresa. O homem teve padaria há 20 anos. O único que ele deu referência foi eu. Aí fui lá, sentamos, ficamos em pé, a gente conversou, transparente. Quando chegou na hora de sair, eu pedi a conta. E aí ele ficou muito nervoso, que fazia 6 anos que eu estava lá. Ele ficou muito nervoso, ele disse assim, você vai perder tudo. Você está me pedindo a conta, sabe o que você está fazendo? Você está me pedindo a conta. Eu disse para ele assim, o que eu ganho e o que eu perco, não lhe diz respeito. Só deu-me o que é direito, o que é meu. Aí quando foi na hora de ir embora, ele disse para mim assim, eu vou te mandar embora, você nunca nos deu prejuízo. Um dia nós estávamos perdendo, irmão, agora é época de Natal, eu estava fazendo esses panetone, ele me trouxe um ajudante, porque era muito, e eu era sozinho, ele me trouxe um ajudante, que era um outro profissional, mas o profissional não tinha muita experiência, e ele confiou o forno, pagou por dia, e o rapaz abriu o forno, nessa fornada de panetone, o rapaz fechou o forno, e o forno quando fica metade do assamento, tem que deixar meio aberto, para sair o vapor, e ele deixou o forno fechado, e quando tirou, os panetones abaixou tudo, e era mais de 100 panetones. Aí ele pagou o dia para o rapaz foi embora, ele não tinha como brigar com o rapaz, nem descontar. Em quem ele veio descontar? E ele começou a falar alto, e eu disse para ele, você está falando alto por quê? Ele disse assim, por causa do prejuízo. Eu falei, que prejuízo? Ele disse, dos panetones. Vai te dar prejuízo? Põe na minha conta. Ele disse, você sabe quanto custa? Eu falei, não sei, mas põe na minha conta. Desconta no vale, no pagamento, se não der. Porque eu estou aqui para não dar prejuízo, eu estou aqui para te dar lucro, desconta. A hora que aí ele foi embora para lá, voltou, aí começou a querer falar alto, eu falei assim, está falando alto por quê? Quando chegou a tarde, eu peguei os panetones, tudo, coloquei tudo no porta-malas do carro, fui na porta da igreja e distribuí para todo mundo. Aí ele virou para mim e falou assim, onde você vai levar isso? Eu falei assim, é meu, eu não paguei. Fez-me falta? O dia que ele foi acertar a conta, ele disse, eu vou te mandar embora, porque você nunca nos deu prejuízo.
E não é agora também que eu vou ficar com aquilo que é seu. Caráter é algo, irmão, que você não perde. É isso que Deus está procurando em nós, caráter, personalidade. Perde, mas não foge, não corre, não mente, não engana. Foi eu. Eu termino dizendo a você, irmão, Deus traz nós à igreja, num culto como esse, de culto de ensinamento, culto de terça-feira, nos cultos da igreja, para trabalhar no nosso caráter. Porque tem crente que não gosta, tem crente que gosta muito, irmão, das campanhas, de movimento, quem canta, às vezes quem canta, não tem nada contra quem canta, não tem, alegra a nossa alma, alimenta o nosso espírito, trabalha na nossa vida, mas Deus modela o nosso caráter aqui, é aqui que Deus modela a nossa vida, é aqui que Deus trabalha na nossa alma, é aqui que Deus faz o nosso coração, de nós termos uma palavra de cristão, é aqui. Olhe para esse irmão, pergunte para ele, o que o seu patrão fala de você, irmão? O que ele fala de você? O que ele fala de você? Então, caráter se forma na nossa vida, o nosso vizinho, os nossos parentes, reunião de família. É lá que o nosso caráter se floresce. Os nossos filhos. Precisamos pregar o evangelho, ficar todo dia. Termina, a Bíblia diz assim, você quer ver uma mulher de caráter? Ruth. Quando ela diz para a sogra, eu vou contigo. E qual é o casamento? É raro o casamento que não se escreve aquela palavra que Ruth disse a Noemi: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde tu morrer, ali eu serei enterrada. Uma mulher de palavra. Chegou lá, irmão, você pensa que ficou um dia, 2 dias só, e no outro dia ela já arrumou emprego, já achou a fazenda de Boaz, e já achou Boaz solteiro, e já casou com o fazendeiro. Foi assim? Foi não. Ao ponto que Ruth, sem palavra, sem dizer quem era, chamou a atenção de Boaz, por causa daquilo que fez com a sua sogra, e perguntou: quem é esta mulher? A atitude, não tinha gracejo com os homens, não tinha brincadeira, não tinha gracejo, não tinha momento. Ela foi fazer o que tinha dito a sua sogra, ao ponto que chamou a atenção do dono da fazenda. Ruth, a mulher que tinha postura, tinha personalidade. Então eu deixo aqui uma palavra para me encerrar. Então, caráter é aquilo que somos quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos enxergando. A hora que nós olhamos no espelho, o espelho não nos engana. O espelho olha para nós e fala assim: eu te conheço. Eu te conheço. Isso é caráter. De inventarmos para o culto, de inventarmos tanta coisa, tentarmos enganarmos a Deus. O que fazemos lá fora, tentamos fazer na igreja. Da mesma maneira que tiramos satisfação no trânsito, nós brigamos aí no estacionamento da igreja para estacionar carro. Aí fala assim: meu Deus, o irmão é nervoso. É o que ele faz lá na rua, ele faz aí, ó. Da mesma maneira que se trata dos filhos lá na escola e resolve lá com a escola as coisas dos seus filhos, você resolve com os diáconos da igreja aqui dentro. É o seu caráter. Não muda. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer modelar a nossa personagem, o nosso ser. Jesus foi muito preciso: aprendei de mim. E essa é a minha oração que faço: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Jesus veio, o que Deus fez? Deus colocou tudo aquilo que perdemos em Jesus. Todo o caráter que perdemos. Não houve uma palavra de engano na sua boca. Nunca mentiu. Nunca houve um deslize. Nunca se achou um pecado em Jesus. Nunca se houve uma cobiça. Nunca.
Caráter é aquele marido que segura a mão da esposa e vem para a igreja lindo com os filhos, mas quando sai no trânsito também não olha para as mulheres na rua e nem mexe, e quase quebra o pescoço para olhar para o retrovisor. Caráter. Porque ele sempre anda com o Espírito de Deus, ele teme a Deus, está com Jesus. Terminando, diz que na Andorinha, uma empresa de ônibus, que a sede parece que é em Presidente Prudente, eu ouvi falar essa história há muitos anos, diz que um grande grupo de empregados foi lá fazer ficha, para trabalhar na Andorinha, os motoristas. E aí fizeram a entrevista e colocaram todos numa sala, depois de fazer muitas perguntas, passar pelo psicólogo, passar pelas entrevistas, aí colocaram todo aquele grupo de motoristas numa sala, com ar-condicionado. O que os motoristas não sabiam é que tinha uma câmera. Aí tinha um lá, irmão, que batia na cadeira, porque tinha passado 40 minutos, e uns falava. Estão achando que nós somos bobos, que não tem tempo a perder? Por que não vem aqui e já não fala logo? Tinha outros que levantavam, tinha outros que ficavam olhando o relógio. Depois de 1 hora, a porta abriu, um senhor de gravata apareceu e diz assim: esse senhor que está sentado no canto, por favor, qual é o seu nome? Por favor, os outros estão dispensados. Aí eles quiseram saber por que foram dispensados. Diz assim: se vocês não têm paciência numa porta fechada, quanto menos com uma multidão de gente, de 100 pessoas por dia, dentro de um ônibus. Se vocês não têm paciência com cadeira que não fala, quanto mais com passageiro que fala e que reclama. Vamos ficar só isso, Senhor. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo, quando você não está interessado, quando você não está querendo aquilo. Isso é caráter. Então, eu termino dizendo a você, irmão, o que dizem ser os homens, o Filho do Homem? Foi a pergunta que Jesus fez. O que dizem de mim? O que será que dizem de mim? O que dizem? Então, a pergunta que você faz a você, e ora a Deus para Deus modelar a sua vida. Ora a Deus para Deus modelar o teu coração. Ora a Deus. Foi quando José assumiu o trono do Egito. Foi quando Daniel assumiu o trono da Babilônia. Por quê? A Bíblia diz assim: não havia um homem como Daniel. Não havia um homem como Daniel. Perseguido, caluniado, mas com a janela para o lado de Jerusalém aberta. Então, irmão, guarde isso que eu estou dizendo a você. Escute o que a palavra do Senhor está te dizendo. Caráter não tem como nós esconder. Uma hora ou outra sai. Caráter, você sabe como é. Mas por que será que aconteceu isso? Porque Deus só queria revelar quem você era. Mas por que será que houve aquela discussão dentro do banheiro da igreja? Deus só queria mostrar dentro da igreja o que você é fora dela. Aí Deus usou e deixou o inimigo usar alguém para te confrontar, para que aquilo que está dentro de você saia para fora, e todo mundo fica sabendo quem você é. Caráter. São os confrontos. Por que vem os confrontos? Para provar quem somos. Por que Deus permite os confrontos? Para modelar o nosso caráter, para nós aprender a ser manso, para nós aprender a ser humilde, para nós aprendermos a nos perdoar, para nós aprendermos a nos guardar, para nós aprendermos a não falar. Aí Deus nos permite ser provado. Sempre vai ter alguém que vai. Sempre vai ter alguém que vai falar, que vai criticar, que vai nos anunciar. Mas o que é que Deus está fazendo? Deus está querendo modelar o seu caráter. Personalidade se muda. Carisma se consegue. Mas caráter, só Deus transforma. Só Deus. Que muda um Saulo de Tarso em Paulo. Que muda um Jacó para Israel. Que muda um Abrão em Abraão. Só Deus faz isso.
Quem muda um Simão em Pedro? Só Deus faz isso. Só Deus muda, irmão. Caráter é só Deus que muda. Você já viu alguém dizer assim, no outro tempo, irmão, eu tinha arrebentado esse negócio, no outro tempo, irmão, eu tinha explodido, no outro tempo eu não sei nem o que tinha acontecido, mas Jesus mudou a nossa vida. Deus transformou o nosso coração, Deus nos fez nascer de novo. Isso, aprendemos de Jesus. Aí Paulo diz, sou prisioneiro de Jesus agora. Sou prisioneiro. Orai pelos que maldizem. Orai pelos vossos inimigos, para que amontoe brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ore. Seja bem gentil, pergunte a seu irmão, o que estão falando de você, irmão? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos orar? O que falam de você? Jesus é muito bom. Olha para ele e fala assim, por que você não deu glória a Jesus hoje, irmão? Jesus está falando conosco. Jesus está falando conosco. Tem uma coisa que vai acontecer na sua vida. Olha para cá para mim orar, para a família. A sua mulher reprova o seu caráter sem ter coragem de falar para você. Marido, aprenda uma coisa. A sua mulher e os seus filhos reprovam o seu caráter sem ter coragem de falar para você. E vai vivendo. Guarde isso. Eu recebi uma ligação de um filho em pranto, mas em pranto. Pensa num rapaz chorando. Em pranto, era quase 1 hora. Em pranto. Ele dizia assim, fala comigo, pastor. Eu vi o senhor na internet. Ele falou para mim, fala comigo. O meu pai é presbítero da igreja. E agora ele vai ser evangelista, pastor. Pastor, mas eu não quero falar com meu pai. Pastor, eu quero falar com o senhor, fala comigo. Eu estou fora da igreja por causa do meu pai. O meu pai diz que eu vou ser assim mesmo, pastor, que eu nunca vou ser crente. O meu pai diz que se eu continuar desse jeito, eu vou para o inferno, pai. E ele começou a falar, irmão. Mas meu pai está assim, pastor. Meu pai está envolvido nisso, pastor. Meu pai está... Aí ele foi falando, irmão. Não dá para meu pai me aconselhar. Ele estava desiludido com o pai. Com o pai. Aí esses dias, passou, isso faz uns 4, 5 meses, 6 meses que faz. Esses dias me ligou, era ele. Eu falei, Jesus é o irmão. E ele estava alegre do outro lado. Ele dizia assim, pastor, voltei para a igreja. A minha esposa está na igreja, pastor, nós estamos firmes, entramos em comunhão. Estou ligando para o senhor que eu já estou com vontade de pregar. Pastor, continue orando por mim, eu vou aí. O meu primo quer ir na sua igreja, pastor, nós queremos ir aí, pastor. Pastor, e aí ele, naquela alegria, naquela ansiedade. Mas ele estava desiludido com o pai. Com o pai. E no dia do culto, o pai foi lá buscar ele lá fora e pegou pela mão e trouxe no altar para reconciliar. E ele diz, meu pai não é aquilo, pastor. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser crente. Só que ele não tinha coragem de falar para o pai dele. Os filhos reprovam o pai sem ter coragem de falar para os pais. As mulheres reprovam os maridos, a atitude do marido, por não ter coragem. Mas deixa a sua mulher, por mais difícil que ela seja, por mais dura de coração que ela seja, ver Cristo na sua vida, sem você abrir a boca para falar para ela, mas no teu gesto, na tua atitude, ela vai ver Jesus em você. Não tem como mudar. Quem encontra Jesus não tem como, irmão, não tem como. Você vai ganhar sem palavra, só pelo seu gesto, só pela sua atitude, só pelo seu carinho, só pela sua dedicação. Crente em Jesus. Amém, irmão? Olha para o irmão, diga para ele, você entendeu tudinho, irmão? Então não fica devendo a escola dominical mais não, viu, irmão?
Diga para ele, não fica devendo a revista não, viu, irmão? Vai lá, acerta certinho, faz as coisas certinho. Não dê o nome não, depois não aparece. Não faz esse negócio não, irmão. Não deixa o ônibus encostar na porta da igreja, depois você fala assim, não vou. Não, vai sim, irmão. Meu nome está lá. Não é o nome do Joaquim, não, é o meu que está lá. Meu. É o meu. Segure a mão do seu irmão para nós orar junto. Você vai orar pelo seu irmão. Fala, Jesus, trabalha. Trabalha no caráter dele. Trabalha, é só o Espírito de Deus para trabalhar, irmão. Quem é que molda eu? Quem nunca chorou para não ser mudado? Você nunca chorou para ser mudado, irmão? Quem é que nunca falou para Jesus assim, muda eu, Jesus? Você nunca falou isso para Jesus? Alô, irmão. Quantas vezes ele falou assim, muda eu, Jesus, eu queria ser diferente, mas daqui a pouco nós está igualzinho de novo. Isso é caráter. Só Jesus mesmo, só com choro, só com lágrima. Mas gruda hoje, gruda. Segura-se o anjo assim, fala assim, se o Senhor não der a bênção, aí eu não salto, eu não largo. Jacó ficou a noite inteira. Aí quando saiu, olha, o nervo da juntura, até hoje o judeu não come a coxa, essa coxa. Porque Deus desligou esse nervo aqui. Então Jacó saiu de lá, irmão, com a perna jogando assim, ó. Saiu desse jeito de lá. Aí os filhos de Jacó saiu e falou assim, nossa pai, o senhor entrou reto, saiu torto? Ele diz assim, não filho, eu entrei torto e agora que eu saí reto. O corpo entortou, mas a alma endireitou, porque Deus aperfeiçoou, mudou meu nome, agora eu sou Jacó. Não sou mais Jacó, agora eu sou Israel. Deus mudou, porque Deus não te vê como você é, Deus vê o que você faz. Suas atitudes que vai mudar. O corpo não tem importância, pode ser sem dente, careca. As atitudes, as suas atitudes. Segure a mão do seu irmão para você orar por ele. Deus, em nome de Jesus, esta noite, eu quero interceder pela vida da igreja que veio aqui na tua casa ouvir a tua voz. Eu quero terminar, Senhor, o culto, depois de pregar a tua palavra. Deus, muda a nossa alma, muda o nosso caráter, muda, Senhor, a nossa personalidade. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a guardar a tua palavra. Nos ensina a ser moldado pelo teu Espírito, porque já somos crescidos. Antes eu falava como menino, andava como menino. Antes, Senhor, meu Pai, eu agia como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino, Senhor, meu Pai. Eu deixei as coisas de criança. Deus, aperfeiçoa, Senhor, a minha alma, aperfeiçoa o meu ser, me ensina a chegar mais perto de Ti, para que eu seja endireitado, Senhor. Toda a tortura do meu ser, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que não glorifica o Teu nome na minha vida, seja tirado, Senhor, de mim. Mas a cada dia, Senhor, meu Pai, sejamos mais perfeitos. Esse meu irmão que vem lutando consigo mesmo, seja corrigido, seja, Senhor, meu Pai, alcançado pela Tua mão, seja modelado pela mão que fez o barro e colocou Adão deitado e assoprou sobre ele o espírito de vida. Aperfeiçoe nós, Senhor, a cada dia, que nós venhamos crescendo na graça e no conhecimento, até nos tornarmos, Senhor, varão perfeito, que é a estatura de Cristo, o Senhor. Se eu te peço esta noite, que o Espírito do Senhor venha modelar a tua igreja, e a cada dia nós venhamos ser mais crente, mais fiel, mais firme, mas termos a mesma palavra, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Eu te peço que a tuas mãos, Senhor, modela a nossa vida pelo poder da palavra. Assim seja. Amém e amém.